Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão por aí? Eu espero que todos bem. Aqui estamos bem, graças a Deus, gente. Começando mais um dia, hoje é terça-feira. Esse vídeo vai para vocês no domingo. Agora já não estamos com os vídeos tão em tempo real, mas assim, gente, sempre que eu tenho conteúdo, eu gosto de ir gravando, que eu acordo assim, animada para gravar e tudo, eu gosto de ir gravando. Hoje é terça-feira e eu tenho tanta coisa para fazer aqui, gente, porque ó, sexta-feira eu gosto de tirar para cuidar da casa, né? Então não mexi assim com outras coisas. Sábado eu fui fazer as compras, o dia agora é curtinho, então fiquei por conta de fazer as compras e guardar, organizar tudo no seu devido lugar. Acaba que quando eu faço compra assim, eu já gosto de aproveitar para dar uma organizadinha também nos lugares, né? Que a gente vai guardar as coisas, a gente já organiza, já limpa. Então terminei, já era de noite. Domingo eu gosto de dar uma descansadinha, de tirar o dia para viver mais devagarzinho, mais sossegado, dar uma atenção a mais, né, pro pessoal que tá todo em casa. Esse domingo também minha sogra veio aqui um pouquinho. E ontem, segunda, que eu acredito que é o último vídeo que eu postei para vocês aí, eu fui na lida com o Rony, né, buscar, a gente foi entregar, né, uma viagem de gado e buscar uma outra que a gente tinha comprado. E então, gente, as minhas coisas aqui ficaram paradinhas esses dias, então tem bastante coisa para cuidar, mas eu vou cuidando conforme der, né? Tem hoje, tem amanhã, quinta-feira eu já vou levar as meninas no dentista também, mas é na parte da tarde. E vou gravar esse dia aqui com vocês. Eu espero muito que gostem de acompanhar a minha terça-feira. Lembra de deixar aí aquele like no vídeo se você gostar, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também compartilhar com alguém que achar que vai gostar de acompanhar a minha rotina aqui pela roça. E olha aí a galinhada, tudo no portão me esperando. Hoje eu acordei junto com o sol, então até que eu tomei café e me ajeitei, ó, ele já tá altinho, já deu uma esquentada aqui pra fora, sabe? Já acabou já o friozinho. Deixa eu ir lá, aqui ó. Gente, eu tô 1 hora atrasada só. Só 1 hora atrasada. E ontem eu cheguei, já tava de noite e não fechei os pintinhos, ó. Aí eles estão todos por aqui. E eu já vou começar o dia fazendo a colheita dos ovos hoje, porque ontem eu cheguei de noite e não colhi. E se eu deixar desse jeito aqui, elas quebra, sabe? Porque elas estão gostando de botar tudo nesse ninho aqui, tá vendo que quantia que tem? Então, aí é conforme elas vão se acumulando aqui pra botar, daí quebra os ovos. Olha só, gente, que maravilha. Só nesse ninho aqui, vamos contar? 3, 6, 7, 8. 8 ovos só nesse ninho. E elas quebraram o ovo de indês. Eu vou ver se eu acho um pra me colocar, ó. Aqui mais 3. Então ali temos 8, né? 9, 10, 11. E eu conversava lá com o seu Adão ontem, que foi o último vídeo que eu postei aí pra vocês. E ele falou que as galinhas ficam sem botar quando é a época do milho velho, que foi o mês que passou, né? E agora que começa os milho novo, aí as galinhas já criam força e já começa a botar de novo. E ó, que beleza. Ele tem razão no que diz, ó. Meu pai fala isso também. Dele falar, eu lembrei que o meu pai fala que, tipo assim, é o restinho da safra do milho. Então o milho já tá velho, eu acho que fica meio fraco, né? Porque as galinhas caipira, gente, a gente trata delas com bastante milho. A gente não dá ração, essas coisas, né? Então, se o milho ficar fraco, aí elas diminuem de botar, ó. Porque para elas produzir aquele ovo amarelinho, aquele ovo
gostoso, forte, é com o milho mesmo. Se a gente der ração, já fica um ovo branquelinho. Não fica aquele ovão, sabe? Forte. Eu fico enroscando a cabeça aqui na tela. Olha aí, meu potinho quase cheio já. Fechei os pintinhos pequenininhos ali pra comer também. As angolas por aí, ó. Nem estavam todas aqui. Agora há pouco que chegaram. Nesse ninho aqui também tem um, ó. Tinham mais botando aqui. Só que elas foram botar tudo lá dentro ontem. Olha aí, que beleza. Que maravilha, que fartura. A gente começa o dia já com fartura na roça, né, Beethoven? Já começa com fartura, né, rapaz? Você já foi dar uma voltinha no brejo? 15, gente. Contei aqui e ao todo deram 15. Só que assim, domingo eu colhi os ovos um pouco mais cedo. Então tem alguns aqui que eu acredito que é de domingo. Tô achando que não é tudo de ontem, não. Porque de hoje não tem. Porque é cedo, bem cedo ainda. Elas ainda não deu tempo delas botar ainda, não. Mas olha que fartura. Fartura boa, né? Guardei os ovos lá. Peguei o chapéu, porque o chapéu ele protege mais, né? Do sol. E vou lá jogar uma aguinha na horta. Porque quando a gente sai um dia antes, assim, que a gente chega mais tarde... os servicinhos, né, que a gente faz ali na parte da tarde, fica tudo sem fazer. Eu preciso jogar uma aguinha aqui nas coisas da horta, porque o dia agora é curto, só que o sol durante o dia é quente. Tem bastante sereno, sabe? Durante o dia, durante a noite, amanhece bem serenado, mas depois que o sol esquenta, já seca. Olha o barulho delas. Quando elas ficam barulhentas assim, logo elas começam a botar. E o alho aqui já tá todo deitando. O que significa que já tá na hora de arrancar, né? Quero ver se amanhã ou depois eu venho arrancando ele, ó. Ele formou a cabeça, gente. Não ficou aquelas cabeças muito grandona. Mas assim, até que tá bom, né? Eu plantei ele logo, sabe? Plantei ele em abril. E bastante gente comenta, né, que é bom plantar em abril. Só que as outras vezes que eu plantei em maio. E olha, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, parece que ele vai melhor plantado em maio do que em abril, viu? Mas ó, vai dar pra aproveitar bem. É claro que eu vou separar todos os mais graúdos pra mim ver se eu planto de novo, né? E olha só elas, se preparando pra voar. Hoje, elas não vão pra lá. Elas vão pra cima. Elas estão com o costume agora, sabe? Essas mais velhas, as mais novinhas voam pra baixo. Mas essas mais velhas estão com o costume de voar pra cima. Esse pasto de cima aí, ó. Elas assim, nós temos que se dividir pra fazer a limpeza. Elas são a limpeza, viu, gente? Escorpião, nem cobra não aparece, elas afastam, né? Se elas acham um bicho, vocês têm que ver que tropé que elas fazem. E vocês sabem o que é o mais engraçado? Elas sobem aí, elas poderiam voar aqui dentro da minha horta, né? Pois nunca achei uma dentro da horta aqui, viu, gente? Elas ficam aí, quando daqui a pouco elas voam tudo pra fora. Deixa eu pegar minha água aqui, que eu já liguei, pra me molhar aqui minhas coisas. E eu sempre deixo a mangueira aqui no pé de chuchu. Olha aí, voando. Agora vão andar. E eu preciso arrumar canteiro aqui pra mim plantar alface, ó. O último pé de alface é aquele ali, gente. Dessa vez deixei meu alface acabar. Esses aqui é do pé que a gente tira, né? A gente corta, ele rebrota, ó. Pedi pro Rony trazer mudinha. Hoje ele vai passar lá na agropecuária pra pegar milho para galinha, comida para os franguinhos. Aí vou pedir para ele trazer mudinha. E vou vir aqui cavar um canteiro, né? Para plantar. Mas mesmo assim vai ficar um tempo sem, porque até, né, formar. Olha aí os rabanetes. Tão grandinho.
As couve-flor já estão vindo, fechando aqui já, ó. Ó, fechando o meinho. Eu acho que já vem, né? A couve-flor. Vou falar pro Rony também, se tiver mais umas mudas lá de couve-flor, brócolis. Esse brócolis aqui que o bicho não atacou. Olha que coisa mais linda que tá, gente. Olha como tá viçoso. Eu vou falar pra ele trazer mais umas mudinhas, né? Pra mim tá plantando mais, que daí a gente usa esse daqui e já vem outro. Eu queria repolho também. Aproveitar o restinho do tempo do frio, né? Pra gente plantar essas coisas que no tempo do frio vai melhor. Que no calor. Como eles formam pezão assim, nem fica seco, ó. Porque eles fazem sombra no pé deles mesmo, né? Tá sempre úmido. A gente joga mais uma aguinha pra reforçar, né? Por mais que a gente molha na mão assim, mas rapidinho molha, viu, gente? Olha aí os pezinhos de couve que eu cheguei terra aquele dia. Esse horário, dependendo do lado que o sol bate, faz uma sombra, né, na gravação. Olha aí o pezinho de chuchu. Pezinho novo de chuchu e os tomates estão tão lindos. Está na hora de pegar para amarrar de novo, ó. Esses pés de tomate viçou tanto. Parece que quando ele viça muito, ele demora mais para produzir. Aqui também, ó. A terra tá molhadinha. Eu jogo mais uma aguinha só para não deixar secar totalmente, né? O pé de tomate, ele gosta de água só no pé. Ó, tá bonitão. Eu fiquei com medo da geada, talvez dar alguma doença, alguma coisa neles, né? Mas não, ó. Tá viçoso. Eu já acendi por aqui, gente, o fogão a lenha. E já tô com um farturão de leite aqui de novo, gente. Eu já mostrei pra vocês que ali nós tem umas vacas, que é vaca de criar bezerro, né? E tem uma nova ali, sabe? A primeira vez que ela cria ali, gente, pensa numa vaca boa de leite. Bom dia! Daí, gente, ela criou e o bezerro não dá conta de todo o leite. Então, o Rony tá indo todo dia cedo, antes de ir pro serviço, pra tirar o leite dela, porque como ela é nova aí, ela ainda tá bem espantadona, sabe? Daí ele tem medo de deixar pra mim tirar, porque é ruim, né? Vai que ela resolve me estranhar e dar um pouquinho mais de trabalho também, sabe? Pra tirar quando é assim. Aí, o que que acontece? O de ontem ficou aqui, né? Porque eu saí, eu coei e coloquei na geladeira, que é esse daqui que eu já esquentei e tô colocando coalho pra fazer um queijo. Eu gosto, tem que dar uma mornadinha, né? Quando ele fica de um dia pro outro assim na geladeira, que senão não coalha. Aí eu deixei só morninho. Esse daqui eu vou fazer um queijo com ele. E o de hoje eu vou colocar para fazer doce de leite. Mexer bem. Eu até gosto de deixar aqui na pontinha da taipa, porque vai pegando um calorzinho e coalha mais logo, sabe? Daqui a pouco eu vou pegar uma tampa para colocar. E esse outro aqui, que é o de hoje, que ele tirou hoje, eu vou colocar para fazer aqui. Eu vou fazer um doce de leite de corte para nós, que é o doce de leite preferido de todo mundo aqui. O Rony gosta muito de levar na bolsinha, sabe? Da marmita, que daí depois do almoço tem um docinho. Esses dias que acabou o último que eu fiz, que a gente vai comendo devagarinho, né? E eu vou aproveitar a fartura do leite para fazer. Aí eu deixo fervendo devagarinho aqui, que eu tenho que ir lá colocar roupa para lavar. E aqui, como é um doce de leite de corte, então eu coloco 500 gramas de açúcar
para cada litro de leite. No caso aqui tem 5 litros de leite. Então eu tô colocando aqui 2,5 kg de açúcar, que é 500, né, para cada litro. Vou mexer bem para dissolver esse açúcar e depois eu coloco um pratinho e deixo fervendo sozinho aqui. Devagarinho, por isso que eu já gosto de colocar bem logo, bem cedo. Já mexi aqui de dissolver bem o açúcar, não tem mais nada de açúcar parando aqui no fundo. Agora eu vou colocar aqui, ó, um pratinho e vou deixar aqui, gente. Ele vai ferver, ferver, ferver. Só a hora que ele tiver para dar o ponto, que daí tem que mexer para ele não queimar no fundo. A panela tá bem cheia hoje, mas eu acho que vai dar certo. Se eu ver que começa a querer derramar mesmo com o prato, aí eu tenho que dividir um pouco, né? Agora eu vou organizar aqui umas roupas para lavar, porque o cesto tão cheio. E aí eu vou dar uma paradinha, gente, com a gravação, porque eu tenho que arrumar o vídeo de hoje. Eu ainda não finalizei ele, eu tenho que mandar os abraços, sabe, que eu anotei no domingo. E pra mim colocar ele pra salvar, pra mim colocar pra carregar no YouTube, eu não posso demorar muito, senão depois não dá tempo, porque é o vídeo de hoje ainda, sabe? E aí eu vou dar uma paradinha, né, de gravar aqui. Agora eu vou ajeitar umas coisinhas aqui da casa, porque daí o celular tem que ficar parado pra ele salvar mais rápido, sabe? O vídeo. Se a gente ficar usando, daí ele não... Dá medo até de não salvar direito, sabe? Demora muito. Vídeo prontinho pra vocês, gente. Finalizei, terminei de editar, salvou e já carregou lá no YouTube. Eu gosto de deixar o celular reservado só pra isso, porque daí eu deixo a aba lá que carrega o vídeo aberta. Daí vai mais rápido, sabe, gente? O vídeo de hoje também não ficou um vídeo tão grande, o vídeo que vai hoje, né? Daí ele carrega mais rápido. Enquanto isso, nós já estávamos fazendo umas coisas por aqui. As meninas também acordaram e olha só quem tá por aqui. Oi, pessoal! Manu veio passar as férias, né, Manu? Sim. Ficar um pouco junto, né? Coisa boa. E daí, gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. O doce já deu uma boa fervida, até diminuiu já, ó, começando até a dar uma amareladinha, tá vendo? Eu gosto de ir tirando uma nata, sabe? Uma espuma que faz por cima. Eu gosto de ir tirando, não sei nem explicar porquê, mas eu gosto de ir tirando. O meu queijo, gente, já tá no ponto de mexer aqui também. Vou pegar uma colher ali pra me mexer. E aqui, a Manu disse que quer fazer brigadeiro com uvas, né, Manu? Eu comprei uvas no dia da compra, aí vamos fazer, né? Sim. E deixa eu mostrar também a sandalinha que a seguidora mandou pra Manu. Você gostou, Manu? Amei. Amor? Que bom. E serviu certinho, né? Sim. Vira o pezinho de lado. Ó, gente, serviu certinho a sandalinha que a seguidora mandou. Ela faz artesanato e é muito lindo o artesanato dela, né, Manu? Sim. Eu entreguei pra Manu, como eu já tinha mostrado, né? Eu já entreguei no dia que você chegou, né, Manu? Depois, agora tô só mostrando. Aí, gente, pra fazer o brigadeiro que a Manu quer fazer, eu já coloquei aqui, ó, 2 leite condensado, uma caixinha de creme de leite, coloquei 8 colheres de leite em pó e 1,5 colher de manteiga, que no caso eu coloquei margarina. E aí a gente vai mexer tudo, levar pro fogo e cozinhar até desgrudar do fundo da panela, né? Manu gosta dessas coisinhas, né, Manu? Sim. Morango com chocolate, morango do amor, aí agora hoje é brigadeiro de uva. Uhum. Esse é mais fácil de fazer. E eu torrei aqui também um amendoim, ó, porque a hora que o doce der ponto, eu quero colocar amendoim, que nossa, depois que eu comecei a fazer com amendoim, nós não quer sem mais. Aí eu já deixei torradinho, ó, ele tá aqui esfriando, depois é só vir tirando as casquinhas. Aí as meninas acordaram, tomaram café e já foram ajudando aqui, ó. Yasmin lavou as louças do café e do leite, né, Manu? Manu também tomou café, né?
E aí a Yasmin varreu aqui também, a Nath varreu lá dentro, deu uma ajeitadinha no banheiro lá, deu uma lavadinha no banheiro. Agora elas estão lá pra dentro, né? Se você quiser mexer lá o brigadeiro pra mim, pode mexer. Manu disse que queria mexer, gente, o brigadeiro, ó. Pode ser, você segura aqui na alcinha da panela e com a outra mão você mexe. Isso daí tem que misturar bem antes de levar pro fogo, porque senão não dá certo, fica empelotado. Você gosta de mexer com as coisas assim? Gosto. Gosta? Depois que esfriar, daí você e as meninas enrolam. Uhum. Vou mexer aqui o queijo pra mim já escorrer e apertar ele, né, ó. Que massa linda, gente. Aí aqui eu mexo, eu espero assim até ensurar, sabe? É uns 15, 20 minutinhos. É rapidinho pra gente fazer um queijo, né? E a vaca, quanto mais o leite gordo tem, mais massa de queijo bonita e firme dá. Que daí o teor, quanto maior o teor de gordura do leite, mais aproveita também a massa. Dá mais massa do que soro. Quando é vaca do leite fraco, leite que não tem muita gordura, aí dá bastante soro e pouquinha massa. Mas a maioria das vacas tem o leite bem gordo. Agora eu vou cozinhar aqui o brigadeiro e a Manu vai despencando as uvas ali pra nós, né, Manu? Sim. Eu lavei e coloquei as uvas num guardanapo pra ficar sequinha. Ela já vai tirando ali, enquanto isso vai fazendo companhia, né, Manu? Sim. Cozinhei o brigadeiro aqui até ficar num ponto assim, ó, bem firme. Tá vendo que ele tá desgrudando totalmente aqui do fundo da panela? E fui mexendo, porque esse daqui, se a gente não mexer bem, ele gruda no fundo e queima. Aí, ó, agora já tá bom. Passei aqui pra bacinho e coloquei um papel filme pra não ficar ressecado por cima. Agora esperar esfriar, né? Ficou bem bonito. Escorri aqui a massa do queijo, eu gosto de escorrer, deixar escorrer bem, sabe? Eu coloco nesse escorredor assim e deixo aqui uns 5 minutinhos. Aí eu gosto de colocar metade da massa, o sal, já mostrei bastante pra vocês como que eu faço, né? Gosto de colocar o sal no meio da massa, assim, aprendi com a minha mãe, gente. Eu aperto o queijo, aperto o queijo com a minha mãe, que eu apertava com ela, né? Que ela fazia pra vender. Desde que eu tinha, acho que uns 8 anos, eu ajudava ela a apertar queijo. Então, eu aprendi a fazer com ela. Aqui, ele passa um pouco da forma a massa, mas como eu gosto de fazer o queijo bem apertadinho, conforme a gente vai apertando, ele vai abaixando, sabe? Eu gosto de apertar dos dois lados. Eu aperto desse lado aqui, depois eu viro ele e aperto do outro lado. Manu tá ali raspando a panelinha do brigadeiro, tão bom, né? Deixei uma panela bem generosa. Coisa mais gostosa que tem é raspar a panela do doce, né? Apertei aqui bem apertadinho, gente. Agora eu gosto de passar uma água fria nele e colocar sal dos dois lados. Eu deixo ainda fora da geladeira mais um tempo, sabe? A Nath tá chegando aqui, vai descascar o amendoim pra mim? Tá ali em cima do balcão. Aí eu gosto de colocar, ó, sal dos dois lados. Manu tá aí aproveitando a panela do brigadeiro.
E deixo ele escorrendo fora da geladeira mais umas 3 horas, assim, depois que eu ponho na geladeira. Ele ainda escorre mais um pouco de soro. Isso porque eu gosto do queijo com a massa lisinha, né? Mas se gostar dele assim mais furadinho, aí é só apertar menos. Olha, gente, agora eu vou preparar aqui um pão de queijo para deixar prontinho para a hora do lanche. Pão de queijo eu vou fazer aquele que eu sempre faço aqui com vocês, ó. 1 quilo de polvilho, Nath e Manu aqui, descascando aí pra mim o amendoim, proseando um pouco, né? As primas. Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó, 1 colher de sopa de sal nesse polvilho. Eu já gosto de misturar o sal aqui no polvilho. E aqui no canecão, pra fazer o escaldo do pão de queijo, porque o pão de queijo, a coisa principal dele é esse escaldo bem fervendo. Se não fizer essa parte aqui, o pão de queijo não fica bom, gente, tá bom? Isso aqui é necessário. Não pode pular essa parte, não pode colocar fria. Eu faço aqui com 3 xícaras de leite, mas se quiser colocar 2 de leite e 1 de água, pode também. São 3 xícaras de leite e 1 xícara de óleo. Para 1 quilo de polvilho. A xícara de óleo é de 200 ml, viu, gente? E a xícara de leite de 250. No meu caso aqui, esse copo é de 250 e daí eu só coloquei 3/4 de óleo pra ficar menos, porque daí a xícara de óleo é de 200 ml. Eu vou levar isso aqui pra ferver aqui agora. O ponto do escaldo, gente, é esse, ó. Ferve, o leite mistura com o óleo. Eu gosto de deixar ferver bem. Aí eu desligo aqui e já trago direto pra cima do polvilho aqui. Que eu vou jogando aqui, ó. Vou dar uma misturada e agora a gente precisa esperar esfriar também, pra gente vir terminando. Daí eu vou terminar com os ovos. Gosto de colocar 1 colher de manteiga. E o queijo, né? Enquanto esfria ali, eu vou ralar aqui o queijo, ó. Queijo curadinho. Mas assim, já acabou os meus queijos, gente. Esse daqui é o último. Quando eu tenho bastante curado, eu congelo, sabe? Mas dessa vez nem deu tempo não de congelar. Só que agora, com a vaca que criou, o Rony vai tirando leite, né? Se ela amansar com os dias, às vezes até eu também tiro. Daí eu já voltei a fazer os queijinhos, né? Hoje eu já fiz um. Nós nem tava tendo queijo fresco assim pra comer. E é tão bom, né? Esse daqui ele tá bem curadinho. Sempre o pessoal tem dúvida, né? Quando eu faço pão de queijo, sobre qual queijo usar. Pode usar esse queijo mineiro, mas se não tiver acesso, pode estar usando a mussarela. Só que é assim, a mussarela, vocês diminuem um pouco a quantidade. No caso, esse daqui são 6 xícaras de queijo. Eu coloco um queijo inteiro desse no quilo de pão de queijo, porque assim, quanto mais queijo, mais gostoso ele fica, né? E a gente tem queijo com fartura, que a gente mesmo faz, mas pode ser de 4 a 6 xícaras. Então, pode colocar a mussarela, daí vocês diminuem a quantidade de mussarela, pode colocar até umas 3 xícaras só. E se quiser que o sabor do pão de queijo fique mais realçado, coloca um pacotinho de queijo parmesão ralado junto, que daí vai ficar com mais sabor. Esfriou aqui, agora eu vou colocar 1 colher de margarina. E aqui eu quebrei 6 ovos. Eu já gosto de dar uma desmanchada aqui nesses ovos com um garfo assim, ó, pra ficar mais fácil de incorporar aqui na massa. Geralmente os 6 ovos são suficientes, mas vamos ver, né? Eu coloquei uns de galinzezinha aqui no meio, eles são um pouco menores. Daí, às vezes, a gente precisa colocar mais algum, dependendo
do tamanho do ovo. Aí eu vou dar uma misturada aqui. Eu misturo primeiro para depois eu vir colocando o queijo. Vou terminar aqui os pão de queijo, porque já é hora de eu pegar lá mexer o doce. Ele já tá engrossando, sabe? Aí a gente tem que mexer para finalizar, né? Agora eu já vou amassar aqui com as mãos, porque pão de queijo a gente precisa amassar com as mãos para ficar bem amassadinho, senão a massa não fica boa. Aí eu dou só uma misturada assim, ó, e com ele assim ainda pegajoso, eu já venho colocando o queijo. Como eu disse, de 4 a 6 xícaras de queijo eu não vou nem medir, não. Eu vou colocar aqui o queijo inteiro que eu ralei. E se for usar a mussarela, 3 xícaras e pode acrescentar um queijo parmesão ralado para dar um sabor a mais, né? Parecer mais o gostinho. Agora é só amassar, gente. Eu ralei o queijo assim grosso, que eu acho mais fácil, né? Mas pode ser ralado fino, também pode passar no processador. Mas aqui como eu vou amassar bem, então não tem nada. Eu até gosto, depois o pão de queijo assa e faz uns douradinhos, sabe? Do queijo maiorzinho, que fica aparecendo. A massa do pão de queijo aqui deu ponto, e é assim, eu gosto de amassar ela até ela ficar assim. Ela gruda na mão, tá vendo? A gente consegue até jogar ela, ó, só com a mão. E ela desgruda aqui do pote. Ó, agora eu vou desgrudar toda essa massa da minha mão com uma colher. E aqui já tá no ponto de enrolar. Agora eu vou enrolar aqui os pão de queijo. Eu gosto de passar margarina na mão, porque senão ele fica grudando, né? Aí a gente pega a quantidade e faz as bolinhas, a quantidade desejada, né? O tamanho aí do gosto da pessoa. Se quiser fazer uns pãozão de queijo maior, se quiser menorzinho. Eu gosto de fazer as bolinhas e dar uma achatadinha nela. E se não passar alguma coisa na mão, aí vai ficar uma grudeira, não vai conseguir enrolar, tá bom? Tem que passar alguma coisa na mão. Eu gosto de dar uma achatadinha assim, ó. Essa assadeira aqui eu vou colocar eles afastados, porque eu já vou colocar pra assar, né? Que depois, se quiser tomar café, tem. E o restante aí eu coloco tudo um do ladinho do outro, que daí eu vou congelar e a gente assa, né? A hora que preferir. Terminei de enrolar aqui, gente, a primeira assadeira que eu vou levar pra assar, ó. Aí, o pão de queijo é bom assar no forno bem quentinho. Eu pré-aqueço o meu ali a 250 graus, nas duas resistências. Depois eu desligo a de cima, deixo só a de baixo. Gente, os pão de queijo já assou aqui. E eu quero mostrar pra vocês, gente, que coisa mais linda que fica, olha só. Chegaram a encontrar um no outro aqui. Olha o queijo ralado mais grosso assim, como que fica. Faz um douradinho em cima. Eu já enrolei aqui, ó, outra assadeira. Tava me dividindo aqui, gente, entre enrolar o restante do pão de queijo e mexer o doce, que também já tá dando ponto, ó. A Nath e a Manu descascaram todo o amendoim pra mim, ó. Eu já triturei aqui, triturei bem malemar, que nós gosta dele meio pedaçudo, sabe? E daí eu já vou colocar o amendoim aqui no meio. Aquele restante de pão de queijo ali eu vou levar pro freezer, que é gostoso assar assim mais na hora de comer, né? E o doce aqui agora eu vou ficar mexendo sem parar pra dar o ponto nele. Porque aqui agora, mais um pouquinho ele já dá o ponto da gente despejar, o ponto de corte, né? Olha que bonito que tá, como que já tá bem moreninho. Panelada de doce de leite. A Nath já tá ali lavando pra mim a louça, que é suja, né? Louça de estar fazendo as coisas.
Gente, olha só. Aí as meninas agora estão enrolando os brigadeiros de uva. E aí, Manu? Tá gostosa as férias? Tá. Tá? De verdade? Sim. Que bom. Olha aí, gente, que lindo que tá ficando. Yasmin passando ali no leite em pó e tá ficando 10, hein? Esse brigadeiro aí ficou bom de mexer? Sim. Ficou? Aí tamo assim, gente, ó, elas enrolando aí, porque esse daí vai ser a sobremesa, né? Sim. Sobremesa do almoço. Tô esquentando o almoço ali, gente, meio tardinho o almoço, mas é porque toma café tarde, daí almoça tarde, né, Manu? Eu perguntei pra Manu se já tava com fome, ela disse que não, queria almoçar mais tarde um pouco, né? Tomou café, pão com requeijão, você comeu, né? Sim. Aí, gostoso almoçar mais tarde um pouquinho, né? Aí, ó, ali, o almoço quente, só terminando ali de fritar uma linguicinha. E eu tô aqui, gente, no doce, que agora eu não posso largar daqui, porque senão queima no fundo. Mas já tá quase também, sabe? Ó, ele tá quase separando aqui quando a gente passa a colher. Mais um pouco, aí eu já vou bater pra despejar. E o doce deu o ponto aqui, gente. O ponto dele é quando a gente pinga ele na água, assim, ó. Água gelada, bem gelada. Aí ele fica firminho, tá vendo? Aí é assim, se quiser que ele fique mais sequinho, deixa mais um pouco. Se quiser que ele fique mais macio, desce mais logo. O meu aqui hoje eu tô querendo que fique mais macio, então eu já vou descer ele já. Eu vou bater aqui e a hora que ele começar a ficar pesado, aí eu já vou passar lá pro saquinho. Agora eu despejo no saquinho aberto, que é bem mais fácil pra gente tá cortando ele depois. Mais fácil do que na forma. Eu vou despejar logo, porque eu vou precisar despejar aqui com a colher, porque essa panela eu não vou conseguir virar ela aqui. Então, se eu demorar demais, ele começar a endurecer, aí eu não consigo virar. Hoje eu não troquei de panela, porque deu bastante doce. Eu sempre troco, sabe? De panela. Eu coloco em uma panela mais fria, sem carvão e com um cabo só. Aí fica mais fácil pra gente tá despejando. Daí eu vou fazer assim, ó. Saquinho de arroz aqui que eu tô usando. Eu coloco aqui dentro. Acho que eu vou colocar até mais um pouquinho. Depois fica mais fácil pra gente cortar, pra gente desenformar. Aprendi lá com a Kátia Coelho, do canal... É Vida na Fazenda, né? O nome do canal dela. Aí eu fecho. Passo o rolo aqui, ó. Deixa mais ou menos na grossura desejada, né? Depois a gente só vem cortando. E daqui a pouco eu acerto. Melhor, porque dentro do plastiquinho assim ele demora mais pra esfriar. Na panela aqui, ele esfria mais rápido. Ó, o que ficou aqui já tá mais duro. Vai esfriando de uma vez. A beiradinha da panela já vai secando, sabe? Não é tão difícil de fazer, de ver o ponto. E assim, quanto mais faz, mais a gente aprende, né? Aí a gente fecha assim, até com a mão, ó. Só que com a mão tá quente. Vou já colocar o outro. Que se deixar endurecer, depois a gente não despeja mais, sabe?
Vou cortar aqui os docinhos, gente. Espero que não tenha passado do ponto, porque eu fui almoçar e depois eu precisava arrumar um vídeo lá. Aí deixei o vídeo programado. Daí eu faço assim, sabe? Eu arrumo e deixo programado para as 16 horas. Aí ele sai sozinho. Mesmo que a gente esteja sem internet ou sem luz, se a gente deixar ele pronto e programado, chega no horário ele sai certinho, sabe? Por isso que é bom se a gente a gente gravar antes e deixar pronto, porque daí não tem perigo de ficar sem vídeo. Mesmo que a gente esteja sem luz, sem internet, o vídeo sai. Ó, tá cortando. Parece que é a vez que tá cortando melhor. Eu não sei direito, sabe? Se eu devo cortar ele mais quentinho ou se eu devo cortar ele mais frio. E chegou a melhor hora aqui, né, Manu? Sim. Hora de experimentar os nossos doces, gente. Olha a quantidade que rendeu o doce de leite. Uma panela cheia, né? Já dividi em potinhos assim, porque tem algumas pessoas que eu gosto de dar o potinho de doce de leite para levar. Ó, que maravilha. E agora nós vamos experimentar, né, Manu? Deixa eu ver. Acho que meu doce de leite na frente do seu brigadeiro. Olha só. Olha, gente, ficou tão lindo. Ficou mesmo? Vamos fazer a prova, então? Vamos. Pra nós ver como que ficou. Eu provo o doce de leite e você prova o brigadeiro. Ficou bem macinho hoje, gente, o doce de leite. Não ficou sequinho, não. Ficou uma delícia. Todo Olha, jeito é bom, gente. né? Ficou bom? Uhum. Eu vou querer um desse também. É bom, né? E eu deixei o brigadeiro bem firminho pra ficar bom pra enrolar. Tava bom de enrolar, né? Uhum. A Manu enrolou, acho que enrolou metade, né? Fim de tarde agora por aqui, gente. Eu já preparei aqui, ó, umas coxinhas de frango. Aquele dia que eu fiz compra, quem assistiu, né, viu que eu comprei ó, o saquinho de coxinha de frango. Eu vou fazer assada, gente, pra janta. Aí eu já vou deixar temperadinha e eu vou assar com batatas. E o arroz e o feijão eu vou fazer depois que eu voltar da igreja. Hoje a nossa igreja é 6 horas, o terço, sabe? Aí eu vou temperar aqui, ó, alho e sal, que eu amassei. Aí, nesse meu temperinho aqui, desse temperinho verde que eu gosto de usar pra carne, vou colocar só uma pontinha dele, porque esse alho já tem sal. Vou colocar também açafrão aqui, páprica. A Ingrid e o Rony já chegaram. O Rony até subiu direto lá de caminhonete pra facilitar, né? E nem chegou ainda a tomar o cafezinho, não. A Ingrid chegou, foi lá pra dentro um pouquinho. Acho que é já que ela vem. E aqui eu vou colocar mostarda também. Fica gostoso, né? Eu vou descascar umas batatas. Aí a batata eu gosto de temperar com sal, azeite e orégano. E daí eu deixo... Eu já coloco, eu vou deixar aqui um pouco, aí depois eu coloco ali um pouco no forno e deixo dar uma cozinhada e desligo. Depois, quando eu voltar, eu só tiro o papel alumínio e deixo acabar de dourar, sabe? Enquanto eu faço um feijão, um arroz fresquinho, eu vou fazer aqui no fogão a gás mesmo. Já vou deixar um pezinho de alface lavado. E é isso, gente. Arroz, feijão, franguinho assado, que todo mundo gosta muito. Batata assada também, que é muito bom. Uma saladinha. Para quem quiser comer uma jantinha e também para arrumar as marmitas, né? Já piquei aqui as batatas, gosto de picar elas grandonas assim. Coloquei um pouquinho de sal, orégano e azeite. Vou colocar aqui, ó, do ladinho. Isso daqui fica bom demais. É gostoso, né? Fazer mistura no forno, adianta pra gente. Aí eu vou colocar papel alumínio e já vou levar pro forno. Os bichos lá de fora, gente, o Rony cuidou tudo pra mim agora de tarde, porque lá no bezerro ele já subiu. E as galinhas lá atrás, hoje ele trouxe comida, sabe? Milho pra galinha, ração pros franguinhos, quirera, tudo.
dia de reabastecer tudo. Daí ele vai encher lá o tambor de milho, daí ele já joga, né, o milho pras galinhas. E os ovos, gente, eu acho que eu nem vou lá olhar, vou deixar pra mim colher amanhã, porque de manhã eu já colhi, né? Ultimamente não tem vindo nada mexer nos ninhos. Quando tem bicho vindo mexer no ninho, daí é ruim a gente deixar, né? Porque daí quebra, come os ovos. Mas ultimamente nada tem mexido, sabe? Nos ninhos. Aí eu vou colocar esse frango pra já ir dando uma cozinhada ali no forno. E vou tomar um banho. Tomar um banho, lavar meu cabelo. E daí depois que eu voltar da igreja eu tô sossegadinha. Só fazer o meu feijãozinho com arroz e descansar. Fui pra igreja, gente, cheguei e finalizei aqui a janta, ó. As batatas eu já tinha dado uma pré-assada, a batata e o frango, né? Aí eu cheguei, tirei o papel alumínio, deixei ficar douradinho, tá um cheirinho bom aqui, gente, ó. Saladinha de couve, temperei com sal, azeite, limão e alho picadinho. Fiz uma peratada aqui de mandioca frita, bem crocante. Aqui temperei uma panelada de arroz. E também o feijão, ó. Janta prontinha, a nossa janta aqui de hoje. Graças a Deus, né? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui com vocês, agradecendo o carinho, a companhia, o apoio de cada um. Deixo aqui o meu abração para cada um de vocês. Que Deus abençoe muito aí a sua vida, a sua família e tudo que faz parte dela, viu? Eu quero deixar o meu abraço aqui também para Maria Rita e os parabéns para a neta dela, a Eduarda, que está aniversariando. Que Deus abençoe. Um abraço de aniversário para você, viu, Eduarda? Saúde e muitas alegrias. Deixo o meu abraço aqui também para Simples Delícias da Roça. É um canal, né? E eu deixo o meu abraço aí pra moça lá que grava. Ela fez aniversário. Deixo meus parabéns para você. Que Deus abençoe muito a sua vida, saúde, felicidades e sucesso aí nesse novo ano de vida. Quero deixar os meus parabéns aqui também para Maria Isabel. Os meus parabéns e os parabéns aí da vovó Matilde e do vovô Claudinei, viu, Maria Isabel? Maria Isabel completando aí seus 3 aninhos. Então, desejamos aqui saúde e muitas alegrias nesse novo ano de vida, viu, Maria Isabel? Um abração para você aí da vovó Matilde, do vovô Claudinei e também meu. Eles são lá de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. É isso, gente, os abraços que eu tinha anotado aqui. Vou anotar mais, no próximo vídeo teremos os dessa semana aí, né, o pessoal que pediu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!